Mateus capítulo de número 10, por favor. Mateus capítulo de número 10, los versículos 12 ao versículo de número 14. Me interessa muitíssimo para hoje dia o versículo 14, pero vamos a ler por um tema de contexto e você se vai dar conta de que estes versículos, de alguma forma, eles estão entrelaçados el uno ao outro, e você vai entender isso. Mateus, capítulo de número 10. Mire a sua direita, a sua esquerda, capaz há alguém sem Bíblia, e sobretudo, se é uma visita, você lhe presta sua Bíblia. Passa ao colo, assim, e lhe presta, ok? Isso. Quantos já encontraram? Diga aleluias. Encontrar Mateus é fácil, verdade, irmão? Difícil é que? Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, isso, Filemão, Deus Santo. Você sabia? Hermanos, há tantas silhas aqui adelante, e poner mais silhas atrás não me parece interessante. Os obreiros estão encargados de isso, então oriente, às vezes bem intencionado, não? Eu sei que Lenilson está sendo bem intencionado, pero não ponham silhas ao fundo. Há muitas silhas aqui adelante. Ponga as silhas adelante, toma seu assento mais adelante, ok? Isso te vai ser um bem tremendo. Os hermanos de la casa devem sentar-se mais adelante para que as visitas já com mais timidez se vayan atrás, ok? Somos a casa de um povo ordenado, amém? Somos uma casa de um povo ordenado e isso é muito importante. Mateus capítulo 10, versículo 12 ao 14. Digam aleluia os que encontraram. Se você não encontrou Mateus, irmão, não sei que outro livro mais você poderá encontrar, porque é muito sencillo. Diz assim o versículo 12: E al entrar em la casa, saludadla. E se a casa for digna, vuestra paz vendrá sobre ela. Mas se não for digna, vuestra paz se volverá a vosotros. E se alguno não o recebiere, nem oyere vuestras palavras, salid de aquela casa ou ciudad e sacudid el polvo de vuestros pies. Uau! Vou repetir o versículo 14. E se alguno não recebiere nem oyere vuestras palavras, salid de aquela casa ou ciudad e sacudid el polvo de vuestros pies. O tema de hoje é sacudindo o polvo de los pies. Haz assim. Isso. Você vai sacudir alguns polvos de los pies. Descansa sua Bíblia aí sobre seu assento. Vamos orar ao Senhor. Estou seguro que o Senhor vai falar a nossa vida hoje dia. Quantos creem que o Senhor vai falar em esta terra? O Senhor vai falar em esta casa. Quantos querem escutar a voz do Senhor? Amém. Padre, graças. Estamos aqui para escuchar a voz do Senhor. Habla porque queremos escuchar. Temos hambre e sede do Senhor. E tudo aqui, Senhor, é para tu glória. Dá-nos iluminação a nossa mente, a nossa alma, a nosso coração, a nosso espírito. Queremos aprender mais e mais. Habla, Espírito Santo. Usa a boca de este siervo. Habla o coração de tu pueblo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podemos aplaudir uma vez mais a Ele. Ele é digno. Aleluias. Tome seu assento, por favor. Poderíamos dividir o ministério de Jesus em 3 partes básicas. A primeira, poderíamos dizer que foi um período de recrutamento. O primeiro que hizo Jesus foi predicar as buenas nuevas, alegado el reino de los cielos. E a partir do momento que as pessoas iam creyendo en el mensaje del evangelio, porque Jesus é a materialização del mismo evangelio. Jesus, ele era el evangelista e el evangelio. Jesus era el mensaje e el mensajero. E quando as pessoas então depositavam sua fé em ele, o que ele fazia era poner estas pessoas aparte, como em um processo de separação. Ao fazer isso, então, Jesus ingressava em um segundo período,
que poderíamos chamar então de treinamento ou de capacitação, onde Jesus então se ponia a capacitar, a formar, a instruir. Em terceiro lugar, uma vez de que estas pessoas estavam finalmente aptas, capazes, preparadas, formadas, então entrava a um terceiro período que eu quisiera chamar de enviando. Pastor, por que não somente envio, mas enviando? Porque Jesus não enviou a seus discípulos por uma sola vez, mas ele lo hizo algumas vezes. Vemos Jesus antes da grande comissão, ou a comissão final que nós outros encontramos em Marcos capítulo 16, e o versículo 15, por exemplo, quando ele descia, portanto, ide por todo o mundo e predicad o evangelho a toda criatura, ele que creiere e for bautizado será salvo, pero ele que não creiere está condenado. Vemos em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse, portanto, ide e haced discípulos de todas as nações, pero antes de que Jesus hiciera este envio final de los discípulos, quando ele já estava para ascender a los cielos, por lo menos por 2 anteriores vezes, ele enviou a seus discípulos. Primeiro, ele enviou a 70, estes eram discípulos de Jesus, ele les enviou pueblo por pueblo, aldeia por aldeia, casa por casa, e finalmente lo hizo um outro envio de los 12, e é exatamente aqui, no capítulo de número 10, onde Jesus está dando instrução a seus discípulos. O que está sendo Jesus? Está dando instrução a seus discípulos sobre como eles deveriam fazer al ir, qual era o protocolo de ir, como eles deveriam portar-se al entrar em uma casa, em uma aldeia, em um pueblo. Jesus, ele havia reclutado a estes homens de uma grande multitud, les havia separado em um grupo de 70 e agora de los 70 ele havia elegido a 12 para que fueran sus apóstoles. Pero é importante observar também de que Jesus não les envia finalmente, sim, que antes estes homens hubieran passado por um processo de formação, de preparação, de capacitação. Foi uma escola de um treinamento teórico prático de um tempo aproximado de 3 anos e meio. Diga a pessoa que está ao seu lado, uau, 3 anos e meio. Sim, porque isso é parte de uma retórica de reino. Nadie pode parar-se sem antes primeiro não estar sentado. Nadie pode ir sem antes primeiro não ser formado, não ser capacitado. É verdade de que nós outros hoje vivimos no tempo del microondas, onde nós outros queremos as coisas de uma forma tão acelerada que nós perdemos de los processos importantes de formação e de capacitação, pero aquele que não quer sentar-se não poderá parar-se. Aquele que não quer aprender não poderá ensinar, porque isso é parte do processo de formação no reino e da mesma escola de Jesus. Por supuesto, de que toda formação, todo treinamento e toda a capacitação que dava o Senhor não tinha como meta de transmitir solamente informação, mas antes de todas as coisas de transformação. O que Jesus buscava em primeiro lugar era transformar para enviar. Uma vez que essas pessoas eram então formadas, treinadas, capacitadas, restauradas, transformadas, então eles eram enviados. E aún no momento do envio, Jesus, todavia, como encontramos em Mateus capítulo de número 10, seguia dando instruções a estes homens sobre como deveriam apresentar-se, como deveriam levar o mensagem, qual era a forma, qual era o protocolo. Então ele empieza no versículo de número 7, falando sobre
o contenido do mensaje que estes homens deveriam legar. E ele empieza dizendo, Mateus 10, versículo 7, o reino de los cielos ha llegado a vosotros. O reino de los cielos ha llegado a vosotros. Este é o contenido do mensaje. Por el hecho de que Jesus não solamente era o mensaje e o mensajero, o evangelista e o evangelho, mas Jesus é o rei e o reino. Aleluia. Ele é o rei e o reino. De hecho, Jesus é a materialização mesma do reino de Deus na terra. Uma outra verdade sobre o reino de Deus é de que o reino de Deus ou o reino de los cielos é uma nação. Repita comigo: o reino de Deus e o reino de los cielos é uma nação. É interessante observar de que o reino de Deus não é uma república, porque senão ele hubiera dicho, les vou ensinar sobre a república de Deus, pero não é uma república. Ele não dijo, les vou ensinar sobre a democracia de mi sistema, porque o reino de Deus não é uma democracia, e uma das coisas que as pessoas mais mal interpretam sobre o reino de Deus é crer que isso é um sindicato, é pensar que isso é uma democracia, onde o que vai ganhar, o que vai valer é a votação da maioria, pero isso não é um sistema democrático, isso não é um sindicato, não. Isso é um reino onde há um rei que governa sobre todas as coisas. E o que prevalece em seu reino é a vontade do rei. Não. A ver, lo vou repetir. O que prevalece, o que tem que prevalecer no reino é a vontade do rei. E isso é maravilhoso, porque essa é uma nação, uma monarquia. Isso é um reino tão organizado. Todo na Bíblia tem que ver com o rei e tem que ver com o reino, e todo está perfeitamente organizado em esta nação chamada o reino de Deus, do qual tu e eu hacemos parte. Este reino não solamente tem um rei, mas este reino tem seus cidadãos. De tal forma que as escrituras dizem de que nossa cidadania não é terrenal, mas nossa cidadania agora é celestial. Diga a pessoa que está ao seu lado: você antes de ser cochabambino era cidadão do céu. Será que você pode dizer a alguém adelante e atrás? Antes de que você seja brasileiro, você é cidadão do céu, porque há algumas pessoas que vêm e dizem assim: não, pastor, mas em Bolívia é assim, mas nós outros, os cochabambinos, somos assados. Permita-me dar-te uma informação. Você ha recebido uma nova credencial, você tem um novo passaporte, você tem uma nova cidadania, e nossa cidadania está em los cielos, de onde aguardamos o Senhor e Salvador. Hacemos parte de um novo reino. Em outras palavras, há uma transformação de nossa cosmovisão, de nossa perspectiva, porque uno é segundo o lugar onde nasce. E você nasceu no reino. Ai, Senhor. E você é nascido de lo alto. Entendem isso? Escute. Temos uma cidadania, ela é celestial, somos cidadãos do céu. Então, agora estamos bajo um novo ordem. Esta nova nação também tem um território. Então, você dirá, pero como é isso? É verdade que o reino de Deus, escute, porque estou na introdução da introdução, antes de chegar à palavra. Porque o reino de Deus, de hecho, não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é gozo no Espírito Santo. Pero Jesus também disse de que o reino de Deus se havia cercado, o reino de Deus está entre vosotros, mas que isso, o reino de Deus está adentro de vosotros. Então, a partir de agora, aonde um cristiano chega, ele leva consigo ao reino de Deus. Em outras palavras, onde
Usted pone sus pies, es como si usted caminara una áurea, yo no sé si se entiende esta palabra, un círculo de atmósfera celestial ao redor suyo, e donde usted va llegando, esse lugar vai sendo transformado e o reino de los cielos se vai manifestando, e usted va levando o reino de Deus por todos os lugares donde usted va, porque o reino de Deus está adentro de ti, e isso é maravilhoso. Esse reino tem rei, su nombre é Jesus. Em esse reino se mantém com os impostos de los ciudadanos del reino, com sua generosidade, seus dízimos e suas ofrendas, patrocina esse reino. Pero escute algo, esse reino tem seu idioma característico, temos linguagem específico. E o linguagem, o idioma que habla los ciudadanos del reino se chama alabança e adoração. Porque as escrituras dizem, hablando entre vosotros, já não hablamos necessariamente quechua ou espanhol, mas as escrituras dizem, hablem um novo idioma, salmos, hinos e cânticos espirituais. Já me sinto o pastor Piccolo quando habla em línguas assim, em meio da prédica. Temos um novo idioma. Mira como é esse reino. Esse reino é perfeitamente organizado. E escute, esse reino tem sua própria força militar, tem seu próprio exército, e são os ángeles de Deus. Os ángeles que foram comissionados para servir a favor de aqueles que hão de heredar a vida eterna. Os ángeles são as forças armadas de Deus. Eu te quero dizer algo, você já não está caminhando solo em esta terra, você não está desprevenido em esta terra, você não está sem auxílio, você não está sem socorro. Por quê? Porque em la missão podemos contar com a intervenção del cielo en la tierra. Los cielos estão a favor de su pueblo. Los cielos estão a favor de aqueles que estão em la missão de trazer o reino de Deus a la tierra. Assim que os versículos 9 e 10 de Mateus capítulo de número 10 todavia nos diz que se nós estamos a serviço de este rei, em la missão de trazer o reino em la terra, podemos estar seguros então de la provisão do reino em nossa vida. É por isso que Jesus então disse nos versículos 9 e 10: não os proveeis de ouro, nem plata, nem cobre em vossos cintos, nem de alforja para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, porque o obreiro é digno de seu alimento. Uau! O que Jesus está tratando de dizer Jesus não está dizendo não tenham nenhuma política de ahorro, mas Jesus está dizendo, aprendam a praticar a dependência de Deus na terra. Pratiquem depender de Ele. Pratiquem ver seu auxílio. Pratiquem ver seu socorro. Porque vocês vão aprender a caminhar então bajo um espírito de dependência e um espírito de provisão. Vocês estarão treinados para a hora do apuro. Quando vocês estão na missão, vocês vão ver de que o cielo te vai socorrer na terra. Isso é tremendo. Mas agora, quando ingressamos a los versículos 12 e 13, então Jesus mais especificamente empieza a dar o protocolo de como deve ser o acercamento em la entrega do mensagem. Porque o povo de Deus é um povo bem educado. Diga a pessoa que está ao seu lado, o povo de Deus é bem educado. O povo de Deus é um povo que cumpre com suas obrigações. O povo de Deus é um povo que paga seus impostos. O povo de Deus é um povo que se compromete e cumpre. O povo de Deus é um povo pontual. O povo de Deus é um povo que liga seus compromissos, liga a hora antes se é necessário, e se não pode, avisa.
Diga à pessoa que está ao seu lado, se não pode, avisa. Porque o povo de Deus é assim. Então, Jesus vai descendo e vai ensinando a seus discípulos, mira, quando ustedes lleguen a um pueblo, a uma aldeia, ou uma cidade, o primeiro que você tem que fazer, parecem ninhos, não? E Jesus les instrui, porque qualquer pessoa sabe o que deve fazer quando liga de visita em uma casa. O que deve fazer? Se você não sabe isso, o que te passou? O primeiro que você faz quando liga a uma casa é saludá-la. E como a bebês, como a ninhos, Jesus disse, bem, chicos, deixa-me ensinar-lhes, não atropelem, mas saludem. Saludá-la. Havia uma salutação que era costumeira, comum entre os hebreus, hasta os dias de hoje, e que foram copiados por los primos, por los árabes, que era shalom, shalom. É por isso que os árabes, hasta os dias de hoje, dizem salam aleikum. E então se contesta salam aleikum, salam. Paz, e então a pessoa disse, paz contigo, salam aleikum, salam. E os hebreus, ao entrarem na casa, eles diziam shalom. Porque shalom é uma daquelas palavras mágicas, aquelas palavras gordas das escrituras. Porque shalom quer dizer paz. Shalom quer dizer saúde. Shalom quer dizer bem-estar. Shalom quer dizer prosperidade. Shalom quer dizer absolutamente todo. Então Jesus disse, mira, quando ustedes entram em um lugar, quando ustedes entram na casa, um pueblo, a uma aldeia, ao lugar onde ustedes ligam, a uma empresa, a uma oficina, ustedes vão a derramar o que ustedes têm sobre outros. Porque os discípulos estavam llenos desta paz, então eles podiam derramar a paz e eles entravam. Escute, porque o cristiano não é um provocador de conflitos, mas o cristiano é um desatador de paz. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que quando entra em um ambiente, as luzes parpadeiam, se põe todo escuro, barra a intensidade da luz, e você põe sua cara feia, parece migração, e então você está nervioso, você está molesto, você está enojado, você está levando crises, está levando problema, conflito. Não! Você liga a um lugar que tem conflito e leva a sua paz. Você é um solucionador de problemas, você é um facilitador da paz. Deus te usa para levar paz a los lugares onde o cristiano liga. As trevas têm que ir, porque a luz dissipa toda a escuridão. O cristiano liga com outro espírito, com outro ambiente. Não, ele provoca, ele é um provocador das buenas olas, das buenas lluvias, ele traz um bom clima, onde ele liga, e ele diz, levem a paz de ustedes, pero, você se vai dar conta como os versículos 12 e versículo 13 devem ser entendidos para que podamos entender, o versículo 14, e como estou no versículo 12 e 13, quero dizer que todavia não terminei a introdução, pero estou em caminho. Porque é interessante também, porque Jesus empieza a preparar a los discípulos e a advertir-les de que, pese ao hecho de que eles contam com o cuidado do cielo, a provisão do cielo, pese ao hecho de que eles traem consigo o reino de Deus e são levadores de paz, são provocadores de paz aonde ligam, existem momentos e circunstâncias de que o ambiente ou as pessoas do lugar não estão preparadas para receber a paz. Melhor, vão haver momentos que as pessoas não querrão receber sua paz. E então, o que vai passar é uma paz boomerang. Jesus disse, não necessariamente ao hecho de que
Você vai a um lugar e que não recebam, e que lugar não é necessariamente o apropriado, o ambiente não está listo, se você está em la missão, isso não quer dizer que você se vai contaminar, porque você está em la missão. E então, se a paz é lançada e as pessoas não recebem a paz vai e vuelve. É uma paz bumerangue. Porque quando se dá a palavra e as pessoas não recebem a palavra que está sendo dada, então ele que está dando a palavra, ele recebe a bendição. Assim, se eu for você, cada palavra que é dada aí, você deveria dizer amém. Eu não sou ele tal bumerangue. Quando recebem a palavra, a paz do Senhor seja derramada sobre tua casa, sobre tua família, sobre os hijos, sobre os tuyos. Quando recebem a palavra, não deixe escapar, porque senão ele vuelve. E eu que já la tenho. Lo vou poner com um modelo bíblico, um exemplo bíblico. Depois de que as águas cessaram, 360 dias depois da tormenta, da tempestade, em los dias de Noé. Então Noé abriu a ventanilha da arca e soltou primeiro um cuervo. O problema é que o cuervo não era um termômetro muito excelente para contar a Noé se as coisas estavam bem ou estavam mal ao lado de fora da arca. Sabe por quê? Porque ao cuervo lhe gusta lo sujo, então o cuervo desfrutou. E Noé disse, não dá com cuervo. Então ele agora suelta uma paloma. E ele suelta a paloma uma vez. O que está sendo Noé é desatar paz. Aleluia. E ele suelta a paloma de la paz. E a paloma vuela e vai, e a paloma vuelve. E por segunda vez, a paloma vai, e quando vuelve a segunda vez, vuelve traindo em seu pico um olivo real. E então Noé espera outros 7 dias, e por terceira vez, suelta a paloma, mas esta vez a paloma não vuelve. E a paloma se queda, e aqui você tem um retrato da atuação da Trinidade no planeta. Porque vino o Padre e se foi. E vino Jesus, que é simbolizado em esta paloma com em seu pico um olivo real, e ele vai ao Padre, mas quando ele chega ao céu, por terceira vez desata a paloma, o Espírito Santo, e se queda. Aleluia! Porque o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo não vai, não vuelve, ele e sua habitação e se queda em ti. Quantos entendem esta palavra? Entenda o que Jesus está dizendo, mas a paz pode ir, e se não recebe a paz, então vuelve, porque Jesus está tratando de advertir a seus discípulos que pese o socorro, a providência, o poder, os milagros, a sanidade, todas as señales que podem ser hechas no reino, as pessoas poderiam rechazar-te. Então, o que Jesus está tratando de dizer, entenda o contexto, é uma preparação para o rechazo. E a instrução que Jesus dá, no momento que os discípulos foram rechazados ao sair deste povo, ao sair desta comunidade, era que eles deveriam sacudir, indo a outro povo, o polvo de seus pés. Terminei a introdução e vou predicar. 15 minutos será mais que suficiente. Eu sei que Deus vai falar poderosamente a seu coração. A instrução que Jesus está dando a seus discípulos é: não levem o polvo del rechazo a outra cidade. Quando ustedes sofrerem alguma classe de amargura, de dolor, de rechazo na vida, quando ustedes sejam amargurados e algo les duela, não leve este dolor del passado para a experiência del futuro.
não sejam levadores de polvo. Não levem por todos os lugares onde ustedes vayam, porque isso não lhes vai ser bem. Sabe por quê? Porque necessariamente o que passou no passado não define o que vai passar no futuro. O hecho de que ustedes hayan sido rechazados aqui não quer dizer que ustedes tendrão a mesma triste experiência allá. Não levem essa amargura com ustedes, porque ustedes não devem levar polvo nos sapatos. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a serpiente se alimenta de polvo. A cada vez que você traz ao presente sua amargura del ayer, você está dando de comer a la serpiente. Porque a palavra que o Senhor deu à víbora em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 14, é: comerás polvo. Então Jesus disse: não hagam isso, porque o que você vai estar fazendo é dar de comer a la víbora dentro de tu casa. O que você está fazendo é alimentando a la serpiente. Por quê? Escute, você não se está dando conta, mas o que você está fazendo é edificar sobre o dolor, edificar sobre o problema, edificar sobre a crise. E escute, não é isso que Deus quer para a tua vida. Porque este passado não te define. Diga a pessoa que está ao seu lado: este passado não te define. Muitas vezes nós estamos falando com as pessoas e então eles te contam a história e você diz: eu creio que isso deve haver passado há 3 dias. Então a pessoa disse: não, pastor, isso passou em 1980. Isso passou em 1986. Então eu penso: eu tinha 6 anos quando isso passou. Deus, há muito tempo. E o que esta pessoa está fazendo sem dar-se conta é levar consigo cuidadosamente o polvo. E Jesus disse: quando ustedes sejam rechazados, não levem o polvo. Escute, se você visita uma penitenciária, você vai encontrar pessoas aí de 30, de 40, de 50 anos. Pero o problema de esta pessoa não começou quando ele tinha 30 anos. Porque todo tem relação com recuerdo de injustiça. Esta pessoa se hizo violenta. Essa pessoa se transformou em uma pessoa agressiva por el hecho de que não tuvo a fortaleza, a forma, a capacidade de tempos atrás de sacudir o polvo. Inconscientemente, o que esta pessoa está fazendo é uma resposta ao que ela sofreu, talvez quando tinha todavia seus 7 anos de idade. Foi quando se hizo um evento em seu colégio. Os padres de seus amiguitos foram ao evento e então ele estuvo mirando e dizendo: o padre de Pepe está, o padre de Juancito está, mas meu papá não vino. Onde está meu padre? Tem que ver com o recuerdo da injustiça de quando sua madre se echou a dormir e lhe orava por la traição do esposo. E ele amaldecia o esposo, dizia: tu padre foi infiel, tu padre é um homem infeliz, tu padre é um homem perverso, tu padre nos ha abandonado com a outra. E então se genera no coração, e a pessoa necessita um lugar de escape, de como sair-se disso.
E então ele se vuelve, de repente ele rouba, ele mata, ele agrede, e isso tem que ver com recuerdos que não foram curados, em outras palavras, el polvo. E Jesus está dizendo: mi pueblo, mi gente, mis discípulos, mis hijos, escutem algo. Porque ustedes têm o reino de Deus adentro de vosotros. Porque vosotros tenéis mi palavra em vosotros. Porque ustedes têm mi provisión, ustedes têm mi poder, mi espírito. Mas isso não les livrará del rechazo. Lo que eu quero que ustedes sepan es que gente com buen coche sufre rechazo. Gente com buena roupa sufre rechazo. Mulher bonita e delgada sufre rechazo. Lo que estou tratando de dizer es que gente buena sufre rechazo. Gente alta, gente baja, escute, hasta Deus sufre rechazo. Dia Jesus queria passar por Samaria. E então os samaritanos disseram: por aqui não passa. E então vino Juan, o discípulo del amor. De los truenos, de los hijos de los truenos, de los hermanos Boanerges. E ele vem lleno de polvo no sapato e disse: Jesus, hagamos algo. Vamos orar ao Deus del cielo. Vamos ser como Elias. Você é mais poderoso que Elias. Porque se Elias pudo derramar fogo del cielo, você pode poner esta cidade em llamas. Hombre em llamas, já visto? Desde Washington. Vamos aprender fogo em esta cidade, Jesus. Vamos, Jesus. Eles queriam que Jesus levara polvo. Jesus disse: um momentito, eles não me querem receber. Mas el Hijo del Hombre não vino para destruir as almas de los hombres, mas vino para que los hombres sejam salvos por eles, porque el Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Eu não sou desatador de ira, eu sou desatador de paz. Porque quando você paga na mesma moeda, você não está desatando paz, você está levando povo. Porque você necessita entender que você já está em outro nível, você está em outras latitudes, você está em outra altura. Que tu vuelo não é o vuelo del cuervo, mas tu vuelo é o vuelo de las águilas. Ademais, a figura que pedido você tem? Não? Me mira, está enamorado da palavra. Gelo de burro para ti, ok? La pizarra, não necessita. Lo que pasa es que muitas vezes, em pleno vuelo, os corvos vêm e se montam sobre as águilas. E eles começam a picotear a cabeça del águila, em pleno vuelo. Pero lo que é tremendo é a forma como a águila se porta. Porque qualquer que tenha sua cabeça picoteada em pleno vuelo, que haria? Você se sacude, você faz uma manobra radical. Você se vuelca, você reacciona. Você haria isso se você fuera cuervo. Mas você é águila. E a águila sencillamente não hace nada, a menos que uma coisa. Eles elevam seu vuelo. E mientras el águila eleva seu vuelo, el cuervo, sem dar-se conta que está sendo levado a novas alturas, então, por la baja quantidade de oxígeno, el cuervo se desmaia. É por isso que Jesus disse: ustedes devem levantar o vuelo. E se ustedes ressuscitaram com Cristo, já não ocupem vuestras mentes com as coisas terrenais, mas ocupem vuestra mente com as coisas celestiais. Em outras palavras, Jesus está dizendo: subam de nível e não barrem nunca. Porque se você barra, você entra no jogo da víbora.
Porque o que quer a víbora é ver-te em terra, levando polvo. E então você pelea, você discute. E quando nós outros discutimos, nós volvemos como a persona. Porque nós outros nos hacemos parecidos a la persona que odiamos. Porque cada um se hace imagem e semelhança de aquilo que adora. Ao que adora um ídolo se hace parecido a um ídolo, porque o ídolo está delante dele constantemente. E quando você odia algo, a alguém, você tem sua imagem desta persona delante de ti todo o tempo, e de repente, você se vuelve mais parecido a tu padre de lo que te gostaria. Lo que não nos damos conta é de quando tratamos a nossos filhos com base na ira, quando les disciplinamos com base no ódio, les estamos matando seu futuro. Porque lugar pode ser o melhor lugar do mundo ou o pior lugar do planeta Terra? Porque muitos de los padres pensam que constituíram família para dar-lhes casa, coche e roupa. Mas o mais importante em uma família é criar-lhes buenos recuerdos. Tudo que você deve fazer com seu tempo e com seu dinheiro é generar recuerdos. Porque o que te está matando não é o que está em tu consciência, é o que está em tu inconsciente. É por isso que quando Pedro peca, Jesus se levanta dentre os mortos ao terceiro dia. Ele disse: Maria, diga a Pedro que me vou encontrar com os discípulos e com Pedro no mar de Galileia. Sabe o que estava sendo Jesus? Eu levarei a Pedro a seu melhor recuerdo. Le vou levar ao lugar onde tivemos nosso primeiro encontro. Porque quando se fabrica, se produz um recuerdo, não é como borrá-lo, mas se pode substituí-lo. E reemplaço de uma coisa por outra. Já prediquei contigo sentado, deixa-me predicar contigo de pé. Esse é o elemento do Espírito. Deixa soplar e apaga o ventilador. Ponte de pé, por favor. Sabe por que Deus te trajo aqui? Porque Ele quer curar tus recuerdos. Levanta tua mão no céu. Levanta tua mão no céu. E diga: Jesus, cambia. Diga: Senhor Jesus, cambia minha tumba em um jardim. Jardins de tumba. Vamos lá.
Quantos sabem que ao lado da tumba onde Jesus foi sepultado havia um jardim? Sabe o que o Senhor te está dizendo? En el viernes te enfocaste na tumba, mas domingo na manhã vuelve tus ojos ao jardim, porque tu passado não define o que Deus vai ser na próxima parada. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um acto profético. Sim. Vamos. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Senhor, já não darei de comer à víbora. Faz assim, Satanás. Não, assim não. Vamos, Satanás. Não, com ganas, vamos. Satanás, vas a morir de hambre, porque já não te darei de comer, porque o passado quedou atrás. Quando você desvaia de um pueblo a outro pueblo, escute, quando ustedes sufram rechazo, quando ustedes sejam atacados, quando rechacem a mensagem, quando não les recebam, quando provoquem dolor. Por quê? Porque isso vai passar algum dia. E quando isso passe, sacude o polvo de vuestros pés, porque o que Deus tem adelante é muito melhor que o passado. Quantos recebem essa palavra? Quantos podem alabar ao Senhor por isso? Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Cambias lamento en danza, de ceniza tras vida. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de ceniza tras vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas Nascem novos jardines, nacen nuevos jardines, ressuscita los muertos. sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. El mundo busqué, Não pudo llenar-me. no existe nada que pueda ganar, me saciará. Vamos! Mas llegaste tú, Me diste vida nova. me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada
padre é um homem que me ensinou muitas coisas. Meu padre me ensinou: se me presto plata, devo pagar. Sabe por quê? Muitas vezes eu veia meu padre não dormir na noite. E um dia eu disse: papá, por que há uma semana que não duermes? Foi a primeira vez que ele me disse, nunca me havia falado tão sinceramente. Ele me disse: é porque tenho uma deuda, não sei como pagar, eu não posso dormir. Papá é um homem muito honesto. Meu papá me ensinou a ser trabalhador. Meu papá me levava a trabalhar com ele. Meu papá trabalhou toda a sua vida em construção, sobretudo com pintura. Eu creio que é por isso, devo ter esse trauma e por isso me gusta pintar regularmente. E creio que Deus está curando minha herida. Pero meu papá tinha algo. Isso era bom, não era malo. A meu papá não lhe gostava ver a gente muito parada ao seu lado, porque aquela geração era uma geração que trabalhava muito. E meu papá não lhe gostava ver a gente parada. Sabe, eu tenho isso. Eu ligo e vejo a gente falando: vamos, o que está fazendo? Vamos, mais algo. Meu papá, eu amo meu papá. Mas meu papá não conhecia o Senhor. E por não conhecer o Senhor, nos ha provocado algumas heridas. Meu papá não sabia disciplinar. Meu papá nos pegava muito forte. Meu papá não sabia sacar o cinturão. E não, meu papá nos pegava a mim e minhas irmãs com punho. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos a primeira vez. 13 anos da primeira vez que meu papá me botou da casa. Meu papá agarrou toda a minha roupa e disse: vete, e botou minha roupa no pátio. Não te quero ver, vete. Meu papá me botou 3 vezes de casa. Isso é um princípio generado muito dolor em meu coração em contra de meu papá. E por muitos anos he traído imagens muito duras de meu papá e como tratava minha madre. Mas um dia eu conheci o Senhor e eu entendi que eu não podia borrar aquela imagem, mas eu podia substituí-la por uma imagem de um padre que sabe como trata seus filhos, sabe corrigir e disciplinar, e sabe sentar nas pernas e abraçar. Outro dia estávamos aqui na igreja e minha hija se puso muito rebelde. Ela estava muito molesta e ela dizia: ai, me dói a barriga. E ela venia e a propósito passava o pé na parede que estávamos pintando. E eu estava molesto com minha hija. Eu dizia: hija, não haga, já te disse por que estás fazendo isso. E eu dizia 10 vezes: não suba essa escalera, te vas a cair. Então Deus me disse: estás criando um mau recuerdo em minha casa, no coração de tu hija. Então eu la agarrei, la puse em minhas pernas e la abracei, e la besei, e lhe disse: Rita, papá te ama tanto. Papá está muito ocupado esta semana, mas tenho tempo para dar-te um beijo, meu amor. Papá te ama muito. Então ela se sentou tranquila. Muitas vezes o que necessitam nossos filhos não é um grito mais, mas é que les sentemos nas pernas, porque o que estão fazendo é pedir atenção, é pedir ajuda. Ai, pastor, eu posso fazer isso com meus filhos, mas não pode ser, meu padre não pode envolver a ser isso comigo, porque meus padres não estão. Mas você tem um Deus que quer ser padre para ti.
te quero enseñar a dejar el vuelo del cuervo para ser vuelo de águila. Não vuele em la mesma latitud de tu ofensor. Usted é superior a isso. Usted é muito mais que isso. Quer falar? Não, era isso. Vamos orar. Já. Vou passar aqui, já? Andréa, vem. Porque já são 2 domingos que não hago sua dedicação. E se não hago 3 vezes, vou generar um mal recuerdo, um dolor e não quero. E hablando de niños, e hablando de padres, que passem, né? Os niños, vem. Sabe, Cátia, irmão Carlos, Cátia, os irmãos maiores, a vezes hay que tratar a gente como niños. E dizer, vem, senta aqui. Aí mira o nível de Jesus. Quando entra em uma casa, saludá-la. Ensinando desde o mais básico. Chicos, saludá-la na casa. Mas se finalmente não o recebem, ok. Não peleiem. Só não levem polvo. Entendes? Tremendo essa perspectiva. Nadie se pode ir. Não se vayan, não se podem ir, não se vayan. Porque temos um compromisso. Ou nós outros venimos à casa do Senhor em hora e damos o melhor a Deus, irmão, não estamos em problema. Porque passamos toda a nossa vida e nossas coisas. Eu sei abraçar, mas também sei quando sacar a chinela. Isso é para o bem de tua vida. Porque Deus quer que cresça e seja uma pessoa madura. Amém? Glória a Deus. Vamos. Quem é aqui? Está Fabrício e Fabiano. Fabrício e Fabiano. Que lindo. Jesus disse assim: deixem venir a mim os pequenos, deixem venir a mim os ninhos. Que lindo, não é esse Jesus, não? Deixem venir a mim os pequenos. Jesus não bautizou os ninhos, mas lhes dedicou, lhes apresentou, verdade? E queremos fazê-lo. Isso não substitui o bautismo a futuro, porque os ninhos não são bautizados. Porque o bautismo é quando há consciência do pecado e da vida. Jesus foi dedicado com 12 anos, não foi bautizado de ninho, foi dedicado. E você deve entender algo. Isso aqui também não substitui a responsabilidade dos padres na criança de los hijos. ¿Por quê? Porque os niños aprendem por el exemplo. Quando um padre diz assim: hijo, anda à igreja, e ele vai ao partido de Wisterman, o que está dizendo a seu hijo? Mais importante é o partido que a igreja. Entendem isso? Não, o exemplo. Nós devemos educar por el exemplo, por nossa vida, porque nossos filhos vão seguir nosso exemplo, ok? Mas vamos a dedicar nossos filhos, dedicamos nossos filhos, dedicamos ao Senhor, porque estamos reconhecendo: és tuyo, Senhor, és tuyo, está prestado comigo, está prestado contigo, haz um bom trabalho, porque algum dia renderemos conta de isso. Amém? O mais grande legado que um padre ou uma madre pode dar a um filho não é dinheiro, casa, não é. É o legado da fé, de uma fé verdadeira e genuína no Senhor. Amém? Amém. Sabe o que é o melhor que um padre pode fazer por seus filhos? Quem sabe? O melhor que um padre pode fazer por seus filhos?
não é amar al Hijo sobre todas as coisas, é amar a sua madre. Lo mejor que um padre pode fazer por seus filhos é amar a sua madre. Aprendi essa semana. Vamos, levante suas mãos aqui. Senhor, graças. Graças, Senhor. Graças por a vida desses pequenos. Dá-me aqui a Fabián. Levanta tuas mãos aqui. Senhor Jesus, bendecimos a esses pequenos, Senhor. Bendecimos a Fabián, bendecimos a Fabrício, Senhor. Com a bendição do Senhor, cubra-lhes e guarda-lhes, em nome de Jesus. Seja tu bendição, tu graça, tu amor e tu prosperidade sobre eles, em nome de Jesus. Sejam bendecidos para crescer em graça e em sabedoria, e que lleguem a ser homens honrados, homens de Deus, profetas de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos aplaudir ao Senhor? Hermano Carlos, irmã Isabel, Katy, todos do grupo do irmão Carlos, reúnam-se com o irmão Carlos aqui. Todos os do grupo de... podem reunir-se por aqui. Todos os do grupo de Katienka podem reunir-se por ali. Os grupos de Cláudia estão ali atrás, mas podem reunir-se também. Ahorita vão reunir comigo. Meu grupo vem aqui, o grupo de Cláudia, por favor. Já? Vocês vão orar juntos um momento. Vamos a terminar orando juntos com o grupo. Pastor, não tenho grupo, então você vai encontrar uma hora. Então, Manfred, Bania, podem vir aqui com o irmão Carlos. Vamos orar, vamos a terminar orando. Alá, Lorena. Eu lhe conosco este grandote. Bem, pastor, não tem grupo. Todavia, Denilson, não tem grupo? Comigo, então, vem. Tem grupo. Quem está comigo? Marquito, comigo. Não tem grupo, Denise, onde está a Denise? Vamos, Denise, do grupo. Quem está esperando? Proativo, vamos. Vamos. Vamos, proativo, vamos, corre. Isso. Quem mais está em tu grupo? Diego, sim, pode deixar, sim? Pode deixar. Só tu tem que tocar. Mayara, anda lá, tu grupo. Anda aqui então comigo. Bem, o meu grupo comigo. Haga um círculo. Quem mais não tem grupo? Aí já está aí, não? Denise, hazte cargo, toma os nomes, já, de todos que estão aí. Venha, Luiz. Bem, Marquito, vai ser rápido, bem, vamos. Sim, não pode todavia. Sim. Isso, hermano, está visitando aqui. Vamos, hermanos, os líderes, agarrem a visita, tragam seu grupo. Deus santo, sejam proativos. Vem, Diego, qual é o seu grupo? Aqui com Katy. Não. Os que estão em casa, você deve ser parte de um grupo também. Não quede solo. Você deve ser parte de um grupo. Todos nós outros devemos criar raízes em la casa del Senhor. Amém? Criar raízes, haga parte de algo, sirva ao Senhor. Você vai crescer, você vai prosperar. Em nome de Jesus, eu te bendigo. Que o próximo domingo você também esteja aqui com nós outros. Em nome de Jesus, Deus te bendiga. Em nome de Jesus. Nós outros seguimos aqui, amém? Nós outros seguiremos aqui orando. Podem começar a orar, quero que vocês orem com seu grupo um momento, amém? Vem, Marquito, vem aqui comigo, já estamos terminando. Você está aí? Ai, ele roubou a Marquito. Puta, é roubado, né? Sim. Prepara
así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia del que viene contra mí. Pues mi sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido, levanto mi trono con gloria de ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es.